Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite, aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. O galpão ficava no meio do terreno, separado da casa, por um terreiro batido, onde a gente secava milho. Era construção antiga, feita antes de eu nascer, com madeira grossa e telha de barro. Servia para guardar trator velho, saco de ração e ferramenta que ninguém usava mais. Durante o dia, sempre tinha alguém entrando e saindo. À noite, o galpão ficava fechado, não por medo, mas por costume. Não havia motivo para mexer ali depois que o serviço acabava. Começou com coisa pequena, ferramenta fora do lugar, um saco que aparecia aberto. Nada que desse para afirmar que alguém tinha mexido. A gente atribuía a desatenção ou esquecimento. Um dia, notei que o chão de terra batida dentro do galpão estava mais afundado perto da parede do fundo. Não era buraco, era como se o peso tivesse se concentrado ali repetidas vezes. Pensei que fosse por causa do trator parado muito tempo no mesmo lugar. Algumas noites depois acordei com um barulho vindo do galpão. Não era batida nem motor, era um som baixo, contínuo, como algo sendo empurrado devagar contra a madeira. Não vinha em pancada, era pressão. Levantei e fiquei escutando da porta da casa. O som não variava, não aumentava, não diminuía. Parecia sempre no mesmo ponto. Fui até o terreiro, mas não cheguei a abrir o galpão. Na manhã seguinte, a parede do fundo tinha marcas novas. Não eram rachaduras, eram riscos longos, irregulares, feitos de dentro para fora. A madeira não estava quebrada, só marcada. Meu pai viu e mandou que a gente não comentasse aquilo com ninguém. Disse que o galpão ia ser desmontado quando sobrasse tempo. Enquanto isso era para deixar fechado. Algum tempo depois, ele realmente mandou desmontar. As tábuas do fundo estavam mais gastas do que o resto, como se tivessem sido usadas muito mais. O chão naquele ponto estava sempre úmido, mesmo em época de seca. O galpão não foi reconstruído. O espaço ficou vazio e o terreiro passou a ser usado normalmente. Ninguém mais falou no assunto. Anos depois, a propriedade foi vendida. O novo dono limpou tudo, mas não mexeu naquele trecho. Disse que o solo ali não segurava a construção. Hoje, olhando planta antiga da área, o galpão aparece só como marca apagada. No terreno atual, não há nada indicando que ele existiu. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Isso aconteceu no começo dos anos 1990, no interior de Goiás. Eu morava com meus pais em uma pequena propriedade rural, longe da cidade. A estrada mais próxima ficava a quase 3 quilômetros. E à noite não se via luz nenhuma, além da nossa. A casa era simples, construída pelo meu avô. Piso de cimento, telhado baixo, portas de madeira grossa. Nos fundos tinha um galpão velho e atrás dele um trecho de mato que ninguém mexia.
dia. Diziam que aquele pedaço sempre foi assim, deixado quieto. Meu pai costumava dizer que ali não se cortava a árvore depois do pôr do sol. Não explicava o motivo, só dizia que não valia a pena arrumar problema onde nunca teve nada. Numa noite de setembro, faltou energia. Coisa comum, acendemos lampião e fomos dormir cedo. O calor estava alto e as janelas ficaram abertas. Por volta da meia-noite, acordei com um barulho seco vindo do fundo do terreno. Não era batida, era como madeira sendo pressionada devagar. Um rangido longo, contínuo, como se alguém estivesse forçando algo que não queria ceder. Levantei e fui até a janela. O galpão mal aparecia no escuro. A lua estava fraca. O barulho vinha de lá, sempre no mesmo ponto, sem variar. Não parecia vento, porque nada mais se mexia. Chamei meu pai. Ele ouviu por alguns segundos e mandou que eu voltasse para a cama. Disse que no dia seguinte a gente via o que era. A forma como ele falou deixou claro que não era a primeira vez que escutava aquilo. Pouco depois, o sol mudou. Não ficou mais forte, ficou mais próximo, como se tivesse passado do galpão para o espaço entre o galpão e a casa. O rangido deu lugar a algo mais baixo, mais abafado, parecido com respiração presa no fundo do peito. Minha mãe começou a rezar em voz baixa. Meu pai apagou o lampião e mandou ninguém acender luz. Ficamos no escuro, escutando. O som parou de repente. Na manhã seguinte, o galpão estava do mesmo jeito. Nenhuma tábua solta, nenhuma marca aparente. Só o chão, perto da parede do fundo, estava diferente, mais revirado, como se tivesse sido pisado várias vezes. Meu pai fechou o galpão com corrente naquele dia. Nunca mais abriu. Anos depois, quando ele morreu, ninguém quis mexer naquele espaço. A família vendeu a terra alguns anos depois da nossa mudança. O comprador derrubou a casa e reaproveitou quase tudo. Apenas o galpão ficou de fora. Diziam que a madeira estava comprometida e que o chão permanecia úmido, mesmo nos períodos de seca. Com o tempo, abandonado, o galpão desabou. Soube depois que aquele pedaço ficou fora da cerca nova. O pasto foi dividido, mas aquele trecho ficou isolado. Ninguém usava para plantio, nem para criação. Era mais fácil deixar como estava. Nunca mais voltei lá, nem tive motivo. A região mudou bastante com o tempo e muita gente foi embora. O terreno acabou ficando parado, sem uso definido, como tantos outros do interior. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. A casa onde meus avós moravam ficava afastada das outras, quase no limite da zona rural. Era construção antiga, feita de madeira escura, com assoalho alto e um porão baixo que ninguém usava. A porta do porão ficava sempre fechada com tranca simples. Durante o dia, o lugar era normal. À noite, o frio subia do chão de um jeito estranho. Mesmo no verão, o piso ficava gelado
Depois que o sol se punha, minha avó dizia que era por causa da sombra constante atrás da casa. Quando eu dormia lá, ouvia barulho vindo do porão. Não era batida, era como alguém passando devagar por baixo do assoalho, fazendo a madeira estalar aos poucos. O som ia de um lado para o outro, sempre no mesmo caminho. Perguntei uma vez o que tinha ali embaixo. Meu avô respondeu que era só terra e entulho antigo. Falou isso rápido demais, como quem não quer conversa. Depois pediu para eu não ficar andando perto da porta do porão à noite. Numa madrugada, acordei com o som mais forte. Não vinha mais espalhado. Parava bem embaixo do quarto onde eu dormia. Cada estalo parecia calculado, como se alguém estivesse testando o chão. Levantei e fui até o corredor. A porta do porão estava entreaberta, não escancarada, só fora do lugar, como se tivesse sido empurrada com cuidado. O ar que vinha dali era mais frio e tinha cheiro de terra molhada. Chamei meus avós. Meu avô fechou a porta e colocou um pedaço de madeira atravessado. Não desceu, não acendeu luz, só fechou e voltou para a cama. Algum tempo depois, a casa foi vendida. O porão foi fechado de vez. Durante uma reforma, colocaram concreto por cima e eliminaram a entrada. Quando a família saiu de lá, ninguém levou nada do porão. Disseram que não tinha utilidade e que era mais fácil cobrir tudo. A casa continua de pé, mas o espaço embaixo dela deixou de existir oficialmente.